Antes de provar e apreciar o queijo, este deve estar à temperatura ambiente. Assim, no caso de estar refrigerado, deve ser retirado aproximadamente 2 horas antes. Vamos então agora provar um dos queijos de denominação de origem protegida de leite de ovelha, entre os mais conhecidos, o queijo Serra da Estrela. Este é um queijo curado, de pasta semimole, com um teor de umidade de 61 a 69% e um teor de gordura entre 45% e 60%. É um queijo produzido com leite de ovelha bordaleira cru, sem adição de culturas de arranque, coagulado através da adição de coalho vegetal, um extrato aquoso de plantas secas de cardo, assinar a cardúnculos. A prova de um queijo deve iniciar-se com ele ainda inteiro e avaliando, em primeiro lugar, o aspecto. Este permite avaliar a cor, a forma, a limpeza, a presença de corpos estranhos e, no interior, a presença ou a forma de olhos, a umidade da massa ou diferenças nas cores. A textura do produto é a segunda característica a avaliar. E aí podemos fazê-lo por manipulação do produto com algum instrumento, mas podemos também fazê-lo diretamente com os dedos. Também podemos avaliar a textura após o corte do queijo, como vamos fazer. Após o corte, o queijo característico da Serra da Estrela deve formar alguma barriga após alguns segundos e não deve fluir continuamente, como habitualmente é conhecido. Isto comprova a qualidade do queijo. Quando cortamos o queijo, podemos avaliar também a sua textura e podemos fazê-lo diretamente na metade ou após o corte de uma fatia. Assim, cortando a fatia, podemos avaliar também a força, a elasticidade, a adesividade ou a granularidade da massa. Passamos depois à avaliação do cheiro do queijo. A avaliação do cheiro consiste em cheirar o produto com cuidado, a fim de identificar os diferentes cheiros que podem estar presentes, nomeadamente o cheiro lático, ou cheiro a manteiga, iogurte, acelero ou odores característicos, como por exemplo o próprio fumo. Temos depois a avaliação da textura na boca. É importante avaliar as mesmas características que aquelas que já foram referidas anteriormente com o queijo inteiro, mas neste caso agora na boca. Ou seja, podemos avaliar a facilidade com que se quebra o queijo, com os dentes e os molares, o grau de aderência para o paladar ou mesmo avaliar a presença de grânulos. Vamos passar para a segunda fase, que consiste em avaliar o flavor, que consiste na parte mais interessante do teste e que permite capturar os diferentes sabores do queijo. Quando provamos, podemos detectar sabores como o sabor lático, o sabor a iogurte, o sabor a azeite, o sabor a frutos secos, entre outros sabores básicos, como seja o salgado, o doce, o amargo ou o ácido, ou ainda gostos característicos como o metálico ou um sabor a silagem. Finalmente, após a prova, vamos avaliar o aftertaste ou chamado fim de boca. É o que nós vamos detectar após o paladar, depois de engolirmos o queijo, o que nos permite captar as mesmas características que caracterizamos nos pontos anteriores e avaliar também, juntamente com esta, a persistência desses sabores.